Fala, povo de Deus, 11º dia da nossa série, um caminho ainda mais excelente, 1 Coríntios capítulo 11. Chegamos a um capítulo onde algumas coisas são um pouquinho distorcidas na história da igreja, né? Principalmente nos dias atuais, ainda há um pouquinho de distorção em relação a esse capítulo. Gente, antes da gente começar, é sempre bom ressaltar que a palavra de Deus, ela é imutável, ela é eterna, porém, nem tudo que está aqui é mandamento, nem tudo que está aqui é ordenança, tá? E tem coisas que estão aqui que ainda até podem ser mandamentos e ordenanças, mas para um determinado tempo, para um determinado período, para um determinado povo, enfim, tudo tem um contexto, tudo tem uma explicação. Nós não podemos olhar as coisas assim de bate-pronto e falar é isso e acabou. Nós precisamos entender tudo dentro do seu contexto cultural e ver se é uma ordenança eterna ou não. Amém? Então, 1 Coríntios 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, Paulo já começa aqui falando, podem me imitar porque eu imito a Cristo. Que responsabilidade é essa, hein? Será que eu posso falar isso? Olha, podem me imitar porque eu sou imitador de Cristo. Será que você pode falar isso? Podem me imitar porque eu vivo como Cristo viveu. Será? Isso é muito sério, né? Paulo escreve isso aqui falando, podem me imitar, porque o padrão de vida que eu sigo é com base no modelo perfeito que é Jesus Cristo, sabe? Existem pessoas que não vão ter a oportunidade de ler uma Bíblia. Existem pessoas que não vão ter a oportunidade de ver esse vídeo, mas você tem essa oportunidade. Então você precisa ser a Bíblia que essas pessoas vão ler. Você precisa ser o exemplo que essas pessoas vão ter. Você precisa ser um servo de Cristo, vivendo como Cristo viveu, para que através de você as pessoas possam ter um encontro com Ele. Amém? Versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E sem querer eu iniciei esse vídeo aqui de boné já. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher se originou do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher preveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, ou que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Repare que Paulo termina dizendo esse costume. Ele inicia no versículo 2 dizendo essa tradição. Então aqui Paulo está falando dentro de um contexto específico, que é da Grécia. Ele está falando de tradição, ele está falando de costume. Paulo não está falando de mandamento. Porque o que ele está falando aqui? Que a mulher tem que andar com a cabeça coberta, com o véu. O homem não pode cobrir a cabeça, como eu estou aqui com o boné. Né? Mas isso não é um mandamento para nós. Isso é um contexto histórico para aquela época. Eu sei que existem igrejas hoje que até hoje a mulher usa o véu, né? Até hoje a mulher não corta o cabelo, porque Paulo fala aqui sobre não cortar o cabelo, porque o cabelo
também serve como véu, o cabelo é um manto de honra para a mulher e tudo mais, né? Tem denominações hoje que a mulher não corta o cabelo, tem denominações que a mulher tem que usar véu, enfim. Por quê? Porque existe um entendimento errado dessa passagem. Eu quero primeiro dizer que você, mulher, você, servo e serva de Deus que frequenta uma igreja que pensa assim, isso não é pecado. Você que não corta o cabelo, você não está em pecado. Você que usa um véu para orar, você não está em pecado, tá? Mas você também não está em maior santidade por causa disso do que quem corta o cabelo ou quem não usa véu. Quem não corta o cabelo e quem usa véu não é mais santo do que quem corta o cabelo e quem não usa véu. Por quê? Porque isso aqui não é um mandamento. Isso aqui é algo passado para esse povo dessa época. Existem muitas explicações do porquê Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto. Eu vou dizer primeiramente que o contexto maior aqui é sobre a mulher estar submissa ao homem, certo? A mulher está submissa ao homem. Por isso que ele fala, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Ele fala que a mulher deve cobrir a cabeça por causa dos homens e por causa dos anjos. Paulo escreveu isso no versículo 10, por causa dos homens e por causa dos anjos. Ou seja, Paulo aqui está falando sobre autoridade. Ele está falando a autoridade do homem é Cristo e a autoridade da mulher é o homem, né? Porque o homem é o sacerdote. Mas ele conclui dizendo no versículo 11, no entanto, todavia a mulher não é dependente do homem, no Senhor, e nem o homem é dependente da mulher, pois a mulher veio do homem, mas o homem nasce da mulher e tal. E aí ele termina dizendo que diante de Deus, o homem e a mulher são a mesma coisa, tá? Então, quando fala que o homem é uma autoridade espiritual ali sobre a mulher, não está falando de ser superior ou inferior. Não, só está falando como as coisas são aqui dentro desse contexto. E ele fala diante dos homens e diante dos anjos. Até diante dos anjos ele põe. Por quê? Porque os anjos viram alguém no céu não respeitando a autoridade. Os anjos viram Satanás no céu não respeitando a autoridade de Deus, né? Então os próprios anjos se escandalizariam, talvez vamos dizer assim, entre aspas, com uma possível desonra da mulher para com o homem, né? Então aqui está falando sobre honra, aqui está falando sobre autoridade. O véu aqui é um elemento da cultura da época, que fazia sentido para eles, não é algo religioso, não é algo necessariamente que tem que vir para os nossos cultos de hoje. Até porque o que Deus está procurando é uma mudança de dentro para fora, é uma adoração. Deus procura dos adoradores que adoram em espírito e verdade. O que Deus quer é o que vem de dentro. O que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai, é o que vem de dentro, né? Lembra tudo isso que Jesus falou? Então nós temos que entender que Deus ele não está preocupado, desde que você se vista com decência, com a sua roupa. Não é esse o caso. Nós já falamos, por exemplo, aqui na série, que em Corinto havia templos e imagens relacionados a deuses pagãos. Por exemplo, se você vê a grande maioria esmagadora das imagens de deusas gregas, e aqui a igreja de Corinto ela está localizada na Grécia, a grande maioria das imagens de deusas gregas, a mulher na imagem ela tem o cabelo preso, ela tem um coque na cabeça. Por quê? Porque na cultura grega daquela época, a parte sensual da mulher era a nuca. Então as deusas gregas, nas suas imagens, tinham a nuca à mostra. E agora pessoas que viviam na cultura grega pagã, estão vindo ao cristianismo. E Paulo, ele não quer que haja sensualidade dentro da igreja. Então aquelas mulheres tinham o costume de deixar sua nuca à mostra. O que Paulo fala? Deixe o cabelo crescer. Ou coloque véu. Ou não quer colocar véu e nem deixar o cabelo crescer, então rape a cabeça. Aí ele vai para outro extremo. Por quê? Porque a mulher de cabelo rapado também não era desejada nem sensual.
Então, o que Paulo, na verdade verdadeira, ele está falando aqui, é contra uma sensualidade e é a favor de respeitar a ordem das coisas, respeitar a submissão e a autoridade. Paulo não está falando meramente sobre colocar um véu na cabeça. Paulo não está falando meramente sobre não cortar a ponta do seu cabelo, mulher. Paulo está falando contra a sensualidade dentro da igreja de Cristo. Porque imagina no culto, um homem olhando para a nuca de várias mulheres. Aquilo era sensual, aquilo era chamativo para eles naquela época. Entendeu? Cada cultura, a mulher tem uma parte do seu corpo que chama mais a atenção. Cada cultura é assim. Se você for no Oriente Médio, tem uma parte do corpo da mulher que chama atenção. Se você for no Brasil, é outra. Se você for nos Estados Unidos, é outra, e assim por diante. Na Grécia, naquela época, a parte do corpo que chamava a atenção da mulher era a nuca. Então, Paulo agora está falando sobre deixar o cabelo crescer ou colocar véu para tampar a nuca. Né? Tem uma questão também de como as prostitutas cultuais, elas eram reconhecidas. Né? E elas não tinham o cabelo grande, e elas não tinham o véu na cabeça. Muitas vezes as prostitutas tinham o cabelo raspado, né? E aí Paulo está falando que agora deixa o cabelo crescer. Ah, mas ele fala para raspar, mas aí ele fala para pôr véu, entendeu? Ou seja, de um jeito ou de outro, o cabelo raspado não aparece. Porque para quem era prostituta e se converteu, agora deixa o cabelo crescer para saberem que você mudou de vida. O cabelo ainda não cresceu ou você rapou de novo, põe o véu para entenderem que você não vive mais aquela vida. Esse contexto aqui, esse texto está dentro de um contexto histórico. Sabe? Então, Vitor, mas então as igrejas que hoje falam que a mulher não pode cortar o cabelo, ou as igrejas que falam que tem que pôr o véu na cabeça, inclusive que o homem não pode usar um chapéu na cabeça, tá errado? Meus irmãos, se você quer viver assim, viva. E não tem nada de errado nisso. A única coisa que é errada é dizer que isso é mandamento bíblico. Mandamento bíblico não é. É uma instrução para um povo de uma época específica. Você quer colocar isso no seu dia a dia hoje? Amém. Glória a Deus, coloque, não tem problema nenhum. Mas não diga que é mandamento bíblico. Tá bom? Porque a Bíblia não está ordenando esse tipo de prática. Tá bom? Paulo está aconselhando isso para um povo de uma época específica. Tá? Assim como na nossa época hoje, os pastores e os líderes, através da sabedoria que o Espírito Santo dá, dão instruções específicas para o tempo em que nós vivemos. Amém? É só isso que está acontecendo. Conseguiu me entender bem? Aqui na internet, além de mim, tem muitas pessoas, homens e mulheres, muito mais sábios do que eu também, que já explicaram esse contexto. Existem diversas explicações. O contexto geral é muito amplo, tá? Eu trouxe aqui 2 ou 3 pontos, apenas para clarear um pouco seu entendimento. E se você tiver o interesse, você pode procurar também com mais pessoas e o seu entendimento vai multiplicar. Amém? Versículo 17, Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor. São versículos muito famosos agora. Toda Santa Ceia o seu pastor lê essa mensagem. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então aquele povo, quando era dia de Santa Ceia, não era um copinho de suco e um pãozinho desse tamanho, igual a gente faz hoje. Era um banquete. E aí o que acontecia? Um pessoal chegava primeiro e comia tudo e não deixava nada para o outro pessoal, né? Eles não tinham comunhão, eles não esperavam uns pelos outros igual a gente faz hoje. Hoje é só um suquinho, hoje é só um pãozinho, mas ainda assim a gente espera um pelos outros. Muitos locais têm o costume de trocar um copinho de suco, um pedacinho de pão, por quê? Para representar a comunhão, né?
como igreja, mas o povo aqui dessa época não fazia isso e Paulo os está exortando. Isso não é bom. Versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então o ensinamento que Paulo deu a respeito da ceia veio do próprio Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, toda vez que nós tomamos a Santa Ceia como igreja, nós estamos dizendo que Jesus morreu sim na cruz do Calvário. Aquele pão representa o corpo dele, aquele suco de uva, aquele vinho representa o seu sangue. Aleluia, mas nós fazemos isso até que ele venha, e ele só vai vir porque ele está vivo, porque ele ressuscitou. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. Dormir aqui é morrer, tá? Não é dormir. Ele só tá usando uma linguagem mais leve, tá? Mas Paulo tá falando, é importante vocês discernirem o corpo e o sangue, para que não entrem em condenação. Examine, pois, o homem a si mesmo, tá? Primeiro, examinar a si mesmo é o que a gente tem que fazer sempre. Não é só na Santa Ceia não, tá, gente? Todos os dias a gente deveria se examinar, tá? Para ver se a gente está vivendo de acordo com a palavra de Deus ou não. Mas o que é tomar a ceia indignamente? Tomar a ceia indignamente não é, ai, pequei ontem, então não vou tomar hoje. Se você fizer isso, você não entendeu nada mesmo que é a ceia. Ai, vacilei hoje cedo e agora à noite vou tomar a ceia. Você não entendeu o que é a ceia. Tomar indignamente é tomar aquilo sem entender a magnitude e a grandeza do que simboliza. Tomar indignamente é não ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Tomar indignamente é não se arrepender dos seus pecados naquele momento. Não é não ter pecado, porque todos nós pecamos. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo e nisso peca, João escreveu. Então, naquele momento, tomar indignamente é não entender o que estamos fazendo. Agora, se você tem um entendimento que aquele pão simboliza o corpo de Cristo que foi entregue na cruz do Calvário por sua causa, se você entende que aquele vinho, aquele suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado para perdoar os seus pecados, e se naquele momento você fala, Senhor Jesus, eu pequei, inclusive pequei hoje, Senhor, fiz isso e aquilo, me perdoa, Deus, me desculpe, eu me arrependo dos meus pecados, eu não sou digno de tomar a ceia, mas o Senhor se entregou por mim, então eu vou tomar, aleluia, porque eu te amo, eu estou fazendo isso para anunciar que o Senhor vai vir me buscar, estou fazendo isso para ter comunhão contigo, para ter comunhão com a igreja, e você faz dessa forma, então você está apto para tomar, tá? Você está apto para tomar. Existem muitas igrejas que só pode se tomar a ceia quem é batizado nas águas, por exemplo. Eu, Vitor, não vejo um versículo na Bíblia para dar base para isso, mas também respeito as igrejas que pensam assim, tá bom? Respeitamos, e você que faz parte de uma igreja que a banda toca desse jeito, você precisa respeitar e honrar os seus líderes, amém? Mas aqui, biblicamente, a única questão que eu vejo que pode te impedir de tomar a ceia é você não crer que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, que morreu na cruz do Calvário, ou seja, logo que aquele pão representa o seu corpo, aquele vinho representa o seu sangue. Se você não crê nisso, você não está apto para tomar a ceia. Se você crê e se arrepender ali naquele momento, você está apto para participar da ceia do Senhor. Versículo 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, há momentos em que Deus nos disciplina para que nós não sejamos condenados com o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, quando Paulo fala com o mundo, ele está falando sobre aqueles que vão ser condenados no inferno, que vão sofrer a ira de Deus, tá? Então, muitas vezes Deus nos disciplina para que a gente se volte para a palavra dele. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa,
para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhes for, darei instruções. Amém? A Bíblia diz que quem não toma da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, não tem parte com Cristo. Amém? Por isso é muito importante você participar da ceia do Senhor na sua igreja. É muito importante todos os meses, a maioria das igrejas é uma vez por mês, todos os meses você estar ali em comunhão com Cristo e com a sua igreja, tá? Porque a Bíblia diz que quem não toma da ceia não tem parte com Ele. Amém? Está lá em João 6, pelo que eu dei uma analisada aqui no meu amigo Google, tá? Que eu não sei tudo decor, né, gente? Então tá lá em João 6, depois dá uma procuradinha lá. Aqui, ó, nem precisa. João 6, versículo 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo, né? E outra tradução diz, não terão parte comigo. Então, se você não participa da ceia do Senhor, você não tem vida em si mesmo. Então, é muito importante você voltar para a sua igreja, você voltar a comer com seus irmãos e você voltar a tomar a ceia do Senhor, tá? Para que você tenha vida em si, para que você tenha comunhão com Ele e comunhão com seus irmãos, tá? Esse é o capítulo 11. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.